O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, pais presentes, você que participa aí na sua casa, na sua família, desta celebração eucarística, 19º domingo do tempo comum, segundo domingo de agosto, dia dos pais, mês vocacional. Vocação quer dizer chamado. Deus nos chama e nos chama para a vida. Nos chama para caminhar com Ele, mesmo em meio às turbulências da vida, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, mesmo em meio a uma pandemia. Deus nos chama para caminhar com Ele, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro dos Reis, Elias faz uma experiência de Deus. Moisés fizera no passado uma experiência de Deus no monte. Monte quer dizer lugar em que ouve a palavra de Deus, lugar onde entra em contato com a palavra de Deus, com o próprio Deus, mas no meio de algumas turbulências, barulhos naturais, fenômenos da natureza. E agora Elias, que faz também essa experiência de Deus, lá no Monte Horebe, ele meio que quer enquadrar-se naquela mesma dimensão de Moisés.
achando que ele vai fazer a experiência de Deus em sua vida, como acontecera lá com Moisés. Mas Deus não aceita, no sentido de dizer humanamente falando, as nossas determinações a Ele. Deus não está condicionado às nossas vontades, às nossas determinações. E Elias, então, espera que Deus fale com ele através dos barulhos, trovões, terremotos, tempestades, mas em nenhuma dessas dimensões Deus vai falar a Elias, mas sim na calma, na brisa. Deus então comunica a sua mensagem ao profeta Elias, em meio à calmaria, ao silêncio, à harmonia, à paz. E é claro que Deus fala realmente através da harmonia, da paz, que devam estar dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Deus falou a Moisés em meio às turbulências, porque naquele momento estavam acontecendo turbulências, fenômenos. Mas Deus fala no silêncio do nosso coração e fala lá dentro de nós. É assim que Elias ouve a mensagem de Deus para ele. E assim, ele então vai levar a mensagem. Depois ele entra no mundo do caos, das controvérsias, das turbulências, dos problemas, das dificuldades, dos desafios, no meio do povo de Israel, para ali ele transmitir a palavra de Deus, palavra esta que ele ouviu no silêncio do seu coração, no silêncio natural, que Deus fala para ele o que é que ele deve fazer. E assim sucede a comunicação da palavra de Deus. Este tempo também, tempo de turbulências, problemas sociais, problemas de diversas maneiras. E entre os problemas, nós então experimentando, vivendo um tempo de pandemia em que nunca vivemos, nós também somos chamados, além de ser sinal do amor de Deus para todos, ouvir no silêncio do nosso coração a voz do Senhor, a palavra do Senhor, que comunica-nos, fala-nos, impulsiona-nos, porque nada, já diz São Paulo em outro texto, deve nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os problemas, em todas as dificuldades existenciais. E na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo então vive mais um dilema. Ele é judeu e percebe que o seu povo de origem, o seu povo de sangue, não abraçou a salvação. E por isso ele deseja até que Cristo ressuscitado o separe dele, do próprio Cristo, para que ele vá então falar com o seu povo. Mas o seu povo, que é o povo judeu, o povo de Israel, não abriu o coração à salvação. E por fim, ele então vai se fortalecer, solidificar na sua convicção e experiência da fé profunda no Cristo que a ele aparece triunfante, ressuscitado, quando ele caminhava para Damasco para perseguir a igreja, perseguir os cristãos.
Mas ele chega a viver esse dilema, porque ele também amava os seus. Ele também amava o seu povo, que não era um povo ruim, e não é um povo ruim o povo de Israel. Era um povo que não havia entendido a mensagem da Bíblia, da palavra de Deus. Não havia entendido ainda o que Deus estava dizendo. Para poder compreender que em Jesus estava ali o cumprimento da vontade do Pai. Mas São Paulo também dá conta que ele só entendeu isso porque um fenômeno extraordinário na fé a ele aconteceu, que foi a aparição de Jesus ressuscitado verdadeiramente a ele enquanto caminhava para Damasco. Então ele foi apanhado, ele foi convocado pelo Senhor para ser seu sinal no meio do seu povo, no meio dos gentios, dos povos, para levar a palavra de Deus, levar a salvação. Às vezes, nós precisamos ser um pouco assim. Levar a salvação, de alguma forma. Levar a palavra de Deus. Levar Jesus Cristo aos desesperançados, aos que estão mais aprofundados nas incertezas, no tempo em que nós vivemos, tempo de angústia, mas é preciso levar a esperança que não falha, a certeza que não falha, que é o próprio Cristo, que está conosco, caminha com a gente, ilumina-nos, fortalece-nos, para ajudar os que estão ansiosos, angustiados, desesperados. Esta também deve ser a nossa missão, para que nós possamos equilibrar o nosso ser. Na experiência que Elia faz, nós fazendo também, nós vamos equilibrar o nosso interior, neste tempo de distanciamento social, de regras e mais regras, novos hábitos que nós temos que ir adquirindo para cuidar de nós e cuidar dos outros, porque se assim não fizermos, não estamos em sintonia com o Evangelho, que tem como eixo central o cuidar da vida. Então é preciso que nós estejamos atentos, porque nós cuidamos de nós e cuidamos dos outros, e vice-versa, para que assim a experiência de Deus no silêncio do nosso interior possa ser realmente experimentada, vivenciada, para transmitir esta vivência, essa experiência aos outros. Depois do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus então caminha pelo mar. Mar na Bíblia significa transtorno, significa dimensão infernal, significa dificuldades, significa afundar na lama do mal, na lama do pecado. Jesus caminha sobre o mal, caminha sobre os desequilíbrios. Jesus caminha sobre os infernos, porque Ele é o Deus. E Ele vai ao encontro dos discípulos que estavam no barco sobre e de repente eles veem Jesus, pensam até que Jesus é um fantasma. E Pedro, como era mais atirado, pede para ir ao encontro do Senhor. E ele vai caminhar, de repente começa a naufragar. E aí ele chama Jesus para socorrê-lo. Então Jesus é quem nos socorre quando nós vamos afundando na lama, afundando nos problemas, nas dificuldades, nos desafios, no mar da vida.
que apresenta para nós as adversidades existenciais que querem muitas vezes nos levar para a prática do mal, quer muitas vezes nos levar a distanciar de Deus. E Pedro então vai ao encontro do Senhor, em meio à problemática, às dificuldades. E são nessas dificuldades, nesses desafios, no mar da lama, no caos, que nós então, depois que descemos o Monte Horebe, onde fazemos a experiência de Deus, que nós vamos habitar, que nós vamos estar, que nós vamos testemunhar, que nós vamos dar, de alguma forma, o testemunho da fé. Para todos, para arrancar aqueles e aquelas, quem sabe, com a nossa fé, dos que estão naufragados, na lama, na maldade, na desesperança, na angústia, na tristeza. É por aí que nós vamos lidar, anunciando e levando o Evangelho. Jesus é aquele que caminha em meio a tudo isso, sobre tudo isso, e liberta as pessoas também em cima de tudo isso, para emergê-las para o encontro com o Senhor, que sempre vem ao encontro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.